Ele saiu de Bauru com o pai dele e com o Valdemar de Brito. Uma glória para Bauru, menino daqui, que jogava nas peladas. Se esse menino crescer com esse futebol, vai jogar num time grande, mas nunca passou pela cabeça da torcida bauruense que ele chegaria a ser um campeão do mundo, um grande jogador. Ele era habilidoso, esperto, e eu torcia sempre pro empate. O Pelé não, né? Naquela época, o Bauru Atlético Clube chamava Lusitana Futebol Clube. Aqui mesmo, era o estádio Lusitana, né? Aqui que ele iniciou oficialmente, onde ele foi revelado oficialmente, onde o pai dele jogou. No começo da década de 1940, tinha aquele pessoal, aqueles viajantes que corriam o interior todo vendendo as suas mercadorias. E quando ele via assim, jogador de futebol, eles tinham interesse, então se comunicavam com a cidade deles para informar, tem um jogador bom que joga aqui. E essas informações fizeram com que eles procurassem uma vez, lá em Minas Gerais, aquele jogador que falavam muito sobre ele, que tinha o nome de Dondinho. O diretor do Lusitana foi a Três Corações para conversar com o Dondinho, que ele viesse treinar aqui no Lusitana Futebol Clube e depois acertaria um possível contrato. O Dondinho era famoso, assim, grande jogador, habilidoso, né? Chegou aqui em Bauru em final de 44, início de 45. E veio com toda a família, né? E começou então a carreira dele no futebol. Surgia também ao lado dele aquele menininho chamado Edson. E foi ganhando aquela orientação do pai e a orientação de outras pessoas. E começou a despertar a curiosidade do povo. O pessoal chegava e falava, vamos ver o filho do Dondinho. Existia um goleiro no futebol de Três Corações, chamava Bilé, esse goleiro. Pelé foi aqui em Bauru, viu? Ele não sabia pronunciar o nome de um jogador, Pelé, coisa assim. E ele jogava no gol, então ele pulava e pegava a bola. Eu quero ser que nem o Bilé. Saía Pelé e ele ganhou esse apelido de Pelé em virtude daquele Bilé que era goleiro. O Pelé jogava no Baquinho, diminutivo de Baque, né? Era um time infanto-juvenil. Saiu do Baquinho e foi pro rádio. Acabou o Baquinho e fundou o rádio. Homenagem talvez ao Rádio de Mococa, um time dos anos 50. Isso foi depois, antes dele fazer aniversário, o jogo do rádio contra o Independente na Bela Vista. O rádio vai se ganhou de 16-0 esse jogo. Igual também não vai aparecer na história de Bauru um time como esse. O campo do Noroeste, aquele que pegou fogo em 1953, na frente do campo tinha um terreno bem grande, um terreno vago, e o Pelé morava lá perto. A gente chamava de Morumbi da Bela Vista, no campo de Várzea, né? Era o campeonato infanto-juvenil de Bauru. Onde era o campo de futebol do juvenil, hoje é o supermercado lá. Aos domingos, o Pelé estava lá jogando nesse campo, em frente ao estádio do Noroeste. Muita gente saía de casa para ir ver jogo do Noroeste e parava e ficava vendo o jogo do Pelé com a molecada jogando lá. Vários jogos, eu vi vários. Era um espetáculo. Ele entrava, porque esse menino não joga, porque ele não entra no time, porque o Noroeste não contrata. Bom, ele era menor de idade, nem podia. Eu mesmo cheguei a ficar parado lá, depois que eu lembrei, falou, tem que ver o jogo do Noroeste aí. Você ficava extasiado de ver o Pelé jogar
o que ele fazia com a bola com aquela idade. Logo depois apareceu o Valdemar de Brito. Primeira ideia é botar ele no Baquinho e depois de levar ele para o Santos, né? Todo mundo então calculou que ele chegaria no futuro a jogar no time grande, mas ele extrapolou. Ele jogou no time do mundo, né? Teve um caso interessante uma vez. O Pelé não foi muito bem na escola, tirando notas baixas, e levou o boletim para casa para a mãe ver a nota, o pai ver. E ela foi lá, procurou o Valdemar de Brito, que era o Fã desse menino, vamos formar um super time, disse que o primeiro que ele chamou para treinar, para formar um time foi o Pelé. E a mãe do Pelé falou, ó, precisa dar um puxão de orelha no Pelé, que ele está deixando a escola por causa de futebol, não sei o quê. E ele não deixou o Pelé jogar naquele dia. Quando o time do juvenil estava posando para os fotógrafos, aí o Pelé entrou em campo de roupa normal. Ele fez questão de tirar a fotografia ao lado dos companheiros. Eu lembro do dia que ele embarcou também para Santos, né? O Valdemar de Brito levou ele para Santos, foi morar na pensão da Dona Raimunda, né? Na Vila Belmiro. Uma noite, uma reunião na sede do Noroeste, o Pelé presente, o Dondinho presente, o diretor do Noroeste, presidente, tudo, e combinando a contratação do Pelé. Tinha combinado na sede, naquela noite, de ele assinar um contrato com o Noroeste. Mas aí o Dondinho falou assim, não, amanhã a gente assina o contrato e o Pelé passa a ser jogador do Noroeste, né? Aí no dia seguinte, esse diretor cruzou com o Pelé na rua com uma malinha. Ele falou, ô negão, onde você vai indo agora? Ele falou, não, eu vou indo para Santos com meu pai e com o Valdemar de Brito. Ele falou, como? Você vai assinar contrato com o Noroeste? Ele falou, não, ontem à noite quem estava lá em casa era o Valdemar de Brito e o diretor do Santos, e eles conseguiram dobrar minha mãe, convencer minha mãe para deixar eu embora e ir lá para Santos. Dito e feito, ele saiu de Bauru para encontrar com o Valdemar de Brito em São Paulo no sábado à noite, pernoitou na capital e no dia seguinte ele veio de trem para São Paulo, no dia seguinte ele desceu de ônibus para Santos com o pai e com o Valdemar. No dia 23 de julho, no domingo, ele chegou, se apresentou, ficou aqui já morando na concentração aqui que é atrás do gol. Não ficou mágoa nenhuma, o povo continuou a gostar do Pelé, vendo o futebol dele crescendo cada vez mais. Eu lembro do jogo em 66, aniversário dele, o Noroeste entregou flores, e eu torcia sempre pro empate. Mas não tinha jeito, viu? Olha, o Santos era forte naquela época, né? Passava por meio das pernas dos adversários. Ele era diferente o futebol dele. Ele fazia coisas incríveis. 4-1 pro Santos. Na história do futebol brasileiro, tivemos fases que apareceram os grandes jogadores de futebol. Tem vários ídolos. O número 1 é Pelé. O cara parou uma guerra, o cara era um... Quem não conhece o Pelé? É difícil a gente pensar que vá existir ainda um outro Pelé, um outro grande jogador como foi o Pelé, que realmente ele merece todo o respeito, todas as declarações que são feitas sobre ele como jogador de futebol. Pelé é Pelé. Eterno Pelé.